Manhã Boa Nova de volta pela rádio e pela TV, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Você que acompanha o nosso programa já deve ter ouvido aí da campanha Espiritoteca. Você já participou dessa campanha? Ainda não? Então não perca a oportunidade de participar, entregar páginas de luz a quem precisa. Já são diversos livros aí selecionados, né? Já estão separados para serem entregues em vários locais, hospitais, penitenciárias, casas espíritas que não têm bibliotecas e muito mais. Já fizemos uma entrega aí na Praça da Sé recentemente, com o nosso comunicador, o Franklin Félix, e temos outros padrinhos da campanha, o William Sanches, que esteve agora há pouquinho aqui conosco na sua coluna, Adão Nonato, também João Lourenço, Delmar Franco, entre outros. Participe dessa campanha, pessoal, só acessar o site, tá bom? mundomaior.com.br ou você liga 2458-3214 para entregar páginas de luz a quem precisa. E nós estamos aqui hoje com a Cíntia Nunes, que é da Silva Nunes Advogados Associados, e eu gostaria de que você falasse um pouquinho se os animais eles são vulneráveis em relação aos seres humanos e estão submetidos ao seu maior poder, sim ou não? Bom, Vanessa, infelizmente eles são vulneráveis, né? Até porque você mesmo, quando começou aqui a sua exposição, você muito bem disse, o que a gente tem hoje não se fala, pelo menos em termos de Brasil, propriamente em direitos dos animais como direitos inerentes a eles, mas sim deveres que têm os seres humanos de respeitá-los, e esses deveres devem limitar a ação dos seres humanos. Então, nós temos uma concepção que é uma concepção, ao meu ver, errada, de que os animais estão no mundo exclusivamente para servir ao homem, absolutamente, de todas as formas, sem que isso implique um dever de respeito e um dever de amor e um dever mesmo de zelo, né? Porque, de fato, os animais estão à mercê, hoje, da ação humana. Se nós temos muita gente que pratica o bem em relação aos animais, nós temos pessoas que praticam o mal de forma deliberada. Nós temos aí a caça sem nenhum propósito, nós temos, infelizmente, pessoas que, por exemplo, usam animais de tração até exaustão. Então, a gente tem cavalos que caem pelas ruas exaustos, depois de puxar cargas que eles não teriam condições, ou mesmo de carregar pessoas durante todo o dia, muitas vezes para puro deleite apenas. Então, de fato, sem contar a inúmera gama de crueldades pelas quais os animais passam diariamente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, de fato, eles, infelizmente, estão muito vulneráveis, né? Mas a legislação, aos poucos, vem buscando a reprimenda isso e colocando limites para que essa atuação humana possa minimamente observar a não infligência de maus tratos, de crueldade. Então, a gente busca, na medida do possível, que a lei, aos poucos, vá permitindo que haja uma limitação nesse sentido. Em relação aí a servir ao homem, que a Cíntia bem lembrou, Norberto, o que o Espiritismo diz sobre isso? Tudo está interligado, não existe nada à toa. Então, os animais, como a Cíntia falou, né, o homem se utiliza dos animais para realizar o trabalho mecânico, o trabalho físico, né? Hoje, você tem robôs substituindo a mão de obra humana, que essa mão de obra humana foi muito auxiliada antes do surgimento da industrialização, na lavoura principalmente, através dos animais. Então, os animais de grande porte eram utilizados para tração, para poder arar a terra, para fazer o transporte das mercadorias, né? Hoje já substituímos o pombo-correio pelo drone. Então, a ciência vai avançando para trazer mais comodidade ao homem. E é importante que isso tenha ocorrido, mas com respeito, né? Porque são seres vivos que têm um propósito. Então, a gente não pode prejudicar alguém em benefício do outro. Então, toda essa relação ela tem que ser harmônica, né? A gente conhece, já ouve falar muito, né, de pessoas que extravasam a sua raiva nos próprios animais, né? Verdade. Então, isso daí é uma coisa cruel. Então, tem pessoas que são pessoas dóceis, tem pessoas que são cruéis. E toda a sua raiva, toda a sua crueldade, ela exterioriza em quem está mais próximo, né? E quem está mais próximo, muitas vezes, são os animais caseiros, os animais domésticos. Depois, né? ela vai responder sobre isso também, né? Por isso, né? Exatamente. Tudo tem uma lei de causa e efeito, né?
qualquer transgressão a uma lei natural vai ter uma repercussão. Quando? Um dia. Né? Jesus falou que não sairás daqui se não pagares o último ceitil. Então, toda transgressão a uma lei natural vai ter uma reverberação e vai cair infalivelmente sobre o gerador. Mas eu já ouvi mesmo em algumas palestras falando que os animais eles estão aí para nos servir. Então, Exato. até aí tudo bem de comer carne, por exemplo. Você concorda com isso, né? Sim, existem estágios, né, dentro do nosso processo de absorção de energia. Para nós estarmos aqui falando, se locomovendo, nós precisamos de energia vital. A energia vital vem da onde? Vem da liberação da energia na quebra de uma molécula. Então, quando eu quebro uma molécula, eu libero energia. Então, dentro do processo de produção de alimentos, eu tenho os alimentos primários, que são os vegetais, em que eles absorvem os nutrientes do solo, que são os minerais, mas os gases, face à fotossíntese, absorvem energia solar, vai se formando um vegetal, ele vai crescendo. Nessas folhinhas ou nos frutos advindos desse vegetal, quando o animal ingere, ele já tem um quantum de energia ali armazenado. Então, ao comer um vegetal, durante o processo digestivo, que dentro do próprio estômago tem um monte de bactérias que ajudam o processo digestivo, vão fazendo com que essas moléculas do vegetal vão se quebrando. E aí vão sendo trituradas, aí voltam a virar micronutrientes, os mesmos que estavam na terra, para entrar na corrente sanguínea. E aí levar comidinha para cada uma das células que são outros centros produtores, né? Outro centro com vida, né? Individualidades também. Então, quando eu como uma carne, a carne, em média, tem 10 vezes mais energia do que o vegetal. Por isso que a carne é mais cara. Ela não é mais cara porque é mais difícil cuidar da vaca, cuidar dos animais que vão produzir carne, porco, cavalo. É porque tem mais poder energético. Então, se eu pegar 1 quilo de vegetal e 1 quilo de carne, a carne tem 10 vezes mais energia do que o próprio vegetal. Por isso tem essa diferenciação de preço. E faz parte. Então, se eu como um pedaço de carne, a quantidade de energia no mesmo volume é muito maior do que se eu comesse alface. Precisaria comer 3 quilos de alface para substituir um bifezinho. Entendi. Vamos falar mais sobre o assunto daqui a pouquinho, mas agora vamos para o quadro, né? Você Sabia, com o Celso Santos. Vamos acompanhar. Bom dia! Olá, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Nesta semana estou falando sobre mau humor. A revista Circulation da Associação Americana do Coração publicou um estudo realizado por uma equipe da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O título era muito sugestivo. Verdade, raiva mata mesmo. E dizia do aumento significativo dos riscos de se ter um ataque cardíaco devido ao mau humor. A equipe, durante 6 anos, estudou nada menos do que o comportamento de 13 mil homens e mulheres com idade entre 45 e 64 anos. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que se irritam intensamente e com frequência têm 3 vezes mais probabilidades de sofrer um infarto do coração do que aquelas que encaram os problemas com mais serenidade. Segundo esses estudiosos, cada vez que a pessoa tem um episódio de raiva, o organismo joga no sangue uma carga extra de adrenalina. A concentração desse hormônio no corpo aumenta o número de batimentos cardíacos e estreita os vasos sanguíneos, o que faz com que a pressão arterial se eleve. A repetição dos momentos de raiva pode gerar 2 problemas que se associam ao infarto. O primeiro é a arritmia cardíaca, o que quer dizer que o coração bate de forma descompassada. O segundo é a dilatação das placas de gordura, que por acaso existam nas artérias. Por tudo isso, é bom analisarmos os nossos atos. Por exemplo, o mau humor
está se apresentando em nossas vidas de maneira quase constante? Procuremos examinar as suas origens, a fim de que o possamos liquidar o mais rápido possível. Caso o problema seja de alguma dívida que esteja nos preocupando, recordemos que não será com mau humor que conseguiremos os recursos para pagá-la. Se a dificuldade é uma doença que nos atormenta, tenhamos em mente que enfermidade precisa de remédio e não de intolerância para se curar. Se estivermos precisando da cooperação de alguém para um empreendimento, uma tarefa, com certeza não será apresentando uma carranca que conseguiremos simpatia e ajuda. Se estiverem se apresentando contratempos na família, não serão frases ásperas, cheias de amargura e má vontade que irão resolvê-los. Tudo isso quer dizer que, em verdade, até hoje, não se tem conhecimento de ninguém que o azedume e o mau humor tenham auxiliado. Portanto, o melhor é tentar nos livrarmos desta postura destruidora, cultivar a paciência e aprender a sorrir. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia? Mais informações sobre o mau humor e suas consequências. Forte abraço e até amanhã. É isso aí, até amanhã com mais informações do quadro Você Sabia? Vamos trazer um pouquinho mais a participação da Cíntia Nunes, que está em nossos estúdios aqui hoje. Cíntia, é correto nós obrigarmos a quem maltrata os animais a responder a queixas em tribunal apresentadas por quem os quer ver, né, responsabilizados por estes maus tratos e este comportamento corrigido? Boa pergunta, Vanessa. É sim, de fato, é mais do que correto, é necessário, né? Uma das coisas que todos nós podemos fazer em prol dos animais é levarmos até o conhecimento das autoridades quando a gente tiver notícia de que algum animal está sofrendo maus tratos. Muita gente desconhece até como fazer isso, então vale aí uma orientação que, se as pessoas souberem que um determinado animal, por exemplo, se você vê que o seu vizinho viajou, deixou o animal sem comida, você vê uma pessoa batendo num cavalo, arrastando a exaustão, como é que você pode denunciar isso, né? Antes de responder exatamente a sua pergunta. Você pode procurar tanto a Polícia Ambiental quanto a Polícia Militar. O Ministério Público do Estado de São Paulo tem uma cartilha sobre maus tratos, até dizendo que, se as autoridades se negarem de forma injustificada a realizar o boletim de ocorrência, em algumas cidades, eu não sei se vocês sabiam, em algumas cidades como São Paulo e Campinas, a gente tem delegacias especializadas para receber queixas sobre maus tratos em relação aos animais, né? Não é em todo lugar ainda, mas onde não houver, é possível procurar-se a Polícia Militar ou a Polícia Ambiental, que devem, sim, tomar as medidas necessárias. Caso elas não tomem, até nessa cartilha do Ministério Público fala para que você procure o promotor da cidade, que tem a obrigação de dar andamento a esse tipo de coisa, né? Então, é interessante as pessoas saberem, porque muitas vezes você olha e não sabe como... Sabe o que fazer. Inclusive, essa semana, semana passada, a gente teve uma notícia de um julgamento muito interessante que foi considerado um precursor no direito brasileiro e talvez uma das maiores penas no mundo aplicáveis em relação a uma pessoa que fez mal aos animais, né, por prática de maus tratos. Nós tivemos um caso de uma mulher na cidade de São Paulo que foi condenada em primeira instância em 2015 a uma pena de 14 anos e agora o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou, agravando essa pena para 17 anos e meio de reclusão por maus tratos, porque ela recolhia animais como se ela fosse uma protetora. E depois o que ela fazia era sacrificar. Pelo que as notícias deram conta, eu não tive acesso aos autos, mas pelo que eu vi na imprensa, ela perfurava esses animais para que o sangue se esvaísse deles até que eles viessem a morrer. E ela foi condenada pela morte de 37 animais, se não me engano, mas desconfiam, sem que tenha sido conseguido provar, que ela tenha vitimado uma centena de animais. Então, esse é um caso, mas a gente tem outros casos, por exemplo, clínica veterinária, você leva lá o seu animal, aí o animal
volta ou mutilado ou morreu, como a gente teve casos de um animal que caiu da bancada de banho, bateu a cabeça e morreu. Então, qualquer questão que envolva os animais, hoje, gera um direito a não só reprimenda no aspecto penal, mas uma indenização também. Há indenizações morais pela perda do animal, por exemplo, que chegam a 8 mil, 5 mil reais em prol dos seus tutores, né? Porque, de fato, hoje o direito vê de outra forma, reconhece o vínculo de afeto. Quando a gente tem um animal em casa, de estimação, a palavra estima, né? Já nos remonta a essa questão de carinho, de amor, supõe-se que esse seja exatamente o intuito de manter esse animal. Por isso, se você não corresponder e não cumprir com o seu dever de zelo, de cuidado, haverá sim uma responsabilização. Norberto? Com relação aos maus tratos, né, se a gente olhar um pouquinho para dentro de nós, né, quando nós tomamos uma bebida alcoólica, nós embebedamos as bactérias que estão no nosso estômago. E aí o que vai acontecer com essas bactérias? Como elas estão bêbadas, elas não fazem o que deveriam fazer. E aí há necessidade de mais suco gástrico para auxiliar a digestão. E aí é que advém as gastrites, as úlceras. Por quê? Porque o nosso estômago foi violentado, os bichinhos que estavam lá dentro, eles foram violentados através da bebida, né? Então, a ingestão alcoólica é uma coisa divertida, uma coisa agradável, só que está tendo uma repercussão, como o tema hoje é animal, né? Nos animais que fazem parte do nosso universo físico, né? Então, eles estão aqui dentro, que deveriam estar em perfeita harmonia. Então, o poder energético de uma bebida é muito alto. Então, vai promover reações lá dentro, que vai liberar energia, vai danificar os micro-organismos que nos auxiliariam na digestão. Então, nós estamos praticando maus tratos para os nossos bichinhos, né? E nós seremos punidos por isso, não pela justiça dos homens, né? Mas pela justiça do equilíbrio do nosso corpo, que vai ter uma doença advinda da bebida. Bem lembrado. Vamos agora às nossas informações da jornalista Eliette Ribeiro. Ela entrevistou a Monja Cohen, que fala sobre o livro O Sofrimento é Opcional. Acompanhe. Cohen é jornalista, trabalhou em redações de veículos nacionais como A Tarde e há 34 anos, após uma passagem pelos Estados Unidos, abriu mão da carreira para se dedicar ao budismo e às práticas regulares de zazen. Atualmente, ela mantém um centro budista em São Paulo, celebra casamentos e realiza palestras. E recentemente lançou o livro O Sofrimento é Opcional. E nós estamos em contato com ela, que vai trazer mais detalhes a respeito dessa obra. Monja Cohen, do que se trata essa obra, O Sofrimento é Opcional? É um livro em que eu faço uma comparação de como o Zen budismo pode ajudar a lidar com a depressão. Nós sabemos que a depressão é uma doença que está aumentando, contagiando muitas pessoas, e quero dar uma boa nova de que há caminhos de libertação. Não que o Zen budismo em si seja a solução final, mas pode estar trabalhando junto com outros terapeutas, com psicanálise, psicoterapia, enfim. Há várias maneiras, algumas pessoas precisam ser medicadas, mas eu acredito que a prática da meditação e os ensinamentos de Buda podem auxiliar as pessoas a lidar melhor com a depressão. E, Monja, por que você resolveu falar sobre depressão? Na verdade, a editora dela, a Bela Editora, é que me procurou e perguntou se eu escreveria sobre a depressão, se eu já tivera depressão alguma vez. E já tive. Na verdade, a maioria de nós teve em níveis diferentes. Eu tive até uma fase bem grave, eu era jovenzinha, tinha 20 e poucos anos, tentei me matar e maravilhosamente não morri. E por isso comecei a rever a minha história e rever o que é que estava me incomodando e como que eu podia me modificar. É nesse caminho que eu acabo encontrando mais tarde, não imediatamente,
mas alguns anos depois o budismo e me tornei monja. Então, alguma coisa que deu sentido à minha vida, e foi esse olhar para dentro, um olhar para mim, para a essência do meu ser, quem sou eu, o que sou eu, o que significa a vida, a morte, e o que eu posso fazer com a minha existência que seja uma forma de beneficiar o maior número de seres, e não só a mim mesma. Então, a ideia do livro veio da Bela Editora, que perguntou se eu já havia tido depressão, e eu tive. E, ao mesmo tempo, eu fui estudar a depressão. Não só com minha filha, que é psicóloga, mas com um discípulo que é psiquiatra. Fui procurar em vários livros e concluí que é muito mais grave até do que eu pensava e que está muito mais extenso no mundo do que eu esperava. Então, eu quis fazer uma pequena contribuição para que as pessoas saibam que é possível sair da depressão. O budismo acabou revolucionando a sua vida. Você faz referência aí da sua filha, você se casou bem jovem, teve uma filha, divorciou, foi jornalista, cursou direito, teve uma passagem pelos Estados Unidos e hoje também utiliza de ferramentas modernas aí das redes sociais para promover a cultura budista. O que isso representa para você, monja? Eu acredito que se Shakyamuni Buda, o Buda histórico, que viveu 2.600 anos atrás, estivesse vivo agora, usaria as redes sociais. Ele caminhava pela Índia toda para passar os ensinamentos, e seus discípulos fizeram a mesma coisa. A minha superiora no Japão está sempre nos meios de comunicação do Japão para difundir os ensinamentos. Não é só que nós queremos que haja mais budistas, mas o que o Zen Budismo tem a oferecer às pessoas para que elas fiquem bem, para que elas despertem, para que fiquem conscientes da verdade e do caminho. Então, eu acredito que as redes sociais e o canal Mova, onde o neto, ele é meu neto, ele está casado com a minha neta, tem esse programa que chama Canal Mova, um programa chamado Ser, onde ele pega trechos das minhas falas e edita, e tem bombado. Tenho encontrado pessoas jovens na rua que se aproximam agradecendo, alguns dizendo que iam se matar e que não se mataram porque ouviram a minha fala. Então a gente percebe que as redes sociais são um benefício muito grande, porque acessam muitas mais pessoas do que eu apenas ficar no meu templo fazendo palestras e dando aulas. E, monja, para quem convive com essa doença, que é o mal do século, a depressão que você aborda aí no seu livro Sofrimento Opcional, você que já passou pela depressão, já teve essa experiência, até como a senhora fez referência aí de quase cometer um suicídio, qual a orientação que você daria para quem está na audiência vivendo esse drama que é a depressão? Primeiro, você tem que perceber que está entrando num caminho de sombra, que você não vê luz em coisa alguma, que perderam as cores, que você só reclama, resmunga e que a vida está ficando cinzenta e triste. E aí você precisa respirar conscientemente, abrir o diafragma, os ombros para trás e para baixo. Ao inspirar, perceba toda a expansão da caixa torácica e ao expirar toda a contração. E comece a vislumbrar pequenas luzes. O canto de um pássaro, como é agradável, mesmo numa cidade barulhenta. Que você possa perceber um raio de sol e entra pela janela e dá para ver aqueles pontinhos de poeira voando. Que há coisas belíssimas nas quais você pode se conectar. E eu evitaria assistir esses noticiários que só falam de crimes, de propinas, de delações, de coisas medonhas no mundo todo. Porque há coisas lindas acontecendo, como esse programa da Boa Nova, essa rádio que faz o bem. Eu também tenho um programa na Rádio Mundial que tem a mesma proposta da Boa Nova. Vamos dar boas notícias às pessoas. É possível sarar da depressão. É possível se recuperar. Procure pessoas que possam ajudá-lo. Em várias áreas diferentes, há centros espíritas, há passes, há pessoas que são psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos, pastores, sacerdotes,
monges, procure pessoas que já tiveram experiência que pode ajudá-lo, dar uma mãozinha para você sair. Mas você precisa querer sair. E você precisa voltar a apreciar a vida. A vida é belíssima. Aprecie. Eliete Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Agradecemos a participação da Eliete Ribeiro e nós vamos falar agora quais são os outros direitos dos animais que nós podemos ressaltar aqui no programa de hoje, Cíntia. Vanessa, tem tanta coisa, o tema é tão pungente, tão atual, mesmo. né? Mas, assim, selecionando alguma temática bacana dentro do tempo que a gente tem aqui, eu acredito que seria interessante, porque hoje em dia a quantidade de famílias que têm animais de estimação, ela aumenta exponencialmente no mundo. Eu nem me refiro àquelas famílias onde não há filhos, mas sim mesmo um núcleo familiar onde há pai, mãe, filho, cachorro, periquito, papagaio, gato. Hoje, a quantidade de animais domésticos nas famílias é muito grande, né? É difícil a gente achar uma casa onde não tem ou não teve um animal de estimação. E, por conta disso, como também cada vez mais a gente vai vivendo em condomínios, tem surgido algumas questões como imposição de condomínios para que você tenha uma quantidade máxima de animais ou não permitindo determinado morador de ter um animal ou conforme o porte do animal. Então, por exemplo, há condomínios que dizem que você não pode ter um cachorro grande, ou você não pode ter um animal de determinadas raças, ou você só pode ter um animal. E é importante que se saiba que, a despeito da gente ter esse tipo de legislação de condomínio, isso é discutível na justiça. A gente tem acompanhado aí vários casos nos julgados, né, em que os condomínios têm perdido, porque você não pode limitar um direito de propriedade da pessoa que ali mora, que paga as suas contas, paga os seus impostos, dela ter consigo, assim como ela teria mais um morador na casa, dela ter consigo também os seus animais de estimação. Então, é importante que, se você aí que nos assiste ou que nos ouve, se estiver diante de uma situação dessa, procure os seus direitos, porque não são limitações que são corretas, elas podem ser discutidas. É claro que você não vai criar porcos dentro de um apartamento, existe uma limitação da propriedade, né? O seu direito acaba onde começa o do outro, mas que dentro da sua casa, em determinados limites, o Estado e nem ninguém pode intervir de tal forma a dizer quem mora com você ou quem não mora, inclusive os animais. Nós temos um minutinho, Norberto, então, para a gente finalizar o tema, você quer colocar, né, que animal não é ser humano, né? Dentro do nosso conceito, né, animal é animal e ser humano é ser humano. Então, a dedicação que a gente tem para com os animais é natural. Então, você dá amor, você cuida, da mesma forma que você cuidaria de uma coleção de selos, uma coleção de joias, uma coleção de bibelôs, uma coleção de carrinhos, né? Mas tenho a impressão que há uma mistura, né, em que o animal passa a fazer parte da família como se ele fosse um membro da família gerado na família. Então, ele passa a ser o filho, né? Então, o cachorro, apesar de quem o criou, quem o gerou foi uma cadela, ele ganha uma mamãe e ganha um papai. Então, essa dedicação, às vezes, pode ser exacerbada, né? Em que a pessoa chega até as raias do ridículo, né? Então, é só uma questão de ponderação. Todo excesso não faz bem. Prejudicial. Né? Exato. Obrigada, Cíntia, por ter vindo ao nosso programa, aceitado o nosso convite. Muito sucesso para você. Vanessa, eu queria agradecer essa manhã tão bacana, né? Aqui a companhia do Norberto, companhia da Vanessa. É um prazer, eu fiquei muito feliz de estar aqui no programa Manhã Boa Nova, na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, e todas as vezes que me convidarem, estarei à disposição. Muito obrigada, um bom feriado a todos. É isso aí, nós vamos para o intervalo e voltamos já já, não sai daí.